Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A caixa preta do setor rodoviário, porque a transparência algorítmica será a nova regra. Especialista Ilu Lobel da Luz alerta que a incapacidade de empresas auditarem seus próprios preços pode gerar presunção de abuso e atrair sanções regulatórias. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O avanço do Revenue Management, o RM, no transporte rodoviário interestadual de passageiros, o TRIP trouxe ganhos de eficiência, mas abriu uma nova fronteira de debate jurídico e regulatório. O RM é um modelo de gestão de receita que ajusta preços conforme demanda, antecedência de compra e ocupação para maximizar a rentabilidade de ativos com capacidade limitada. Para o advogado e consultor em regulação e operação de transportes Ilu Lobel da Luz, o setor está diante de um divisor de águas. A transparência algorítmica deixará de ser um diferencial e passará a ser obrigação. Especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ILO, afirma que o uso de inteligência artificial na precificação é legítimo até certo ponto. Segundo ele, é fundamental separar a tarifa dinâmica, prática consolidada e defensável do ponto de vista econômico da chamada precificação por vigilância. A tarifa dinâmica é técnica de gestão. Ela considera antecedência de compra, taxa de ocupação, sazonalidade. Isso é eficiência econômica. Explica: o problema surge quando o algoritmo deixa de olhar o mercado e passa a olhar o indivíduo. Para Ilu, há uma linha tênue entre otimização e oportunismo. Se o sistema aumenta o preço porque identifica que o consumidor está com a bateria do celular acabando ou que pesquisou o mesmo trecho diversas vezes em poucos minutos, nós já não estamos falando de estratégia de mercado, mas de exploração de vulnerabilidade. E destaca que o debate não é apenas ético, mas jurídico. O Código de Defesa do Consumidor não foi revogado pela inteligência artificial. A tecnologia não é um salvo-conduto para práticas abusivas. Se houver assimetria explorada deliberadamente, há risco regulatório e judicial. A auditabilidade com nova fronteira. Segundo Ilu, o grande tema da próxima década será a auditabilidade dos algoritmos. A questão central não é se o preço pode variar, ele pode. A questão é: a empresa consegue explicar tecnicamente por que
aquele preço foi aplicado àquele CPF naquele momento? Para o especialista, se a resposta for negativa, o risco é evidente quando a empresa não consegue demonstrar os critérios objetivos da formação de preço, ela perde a proteção da discricionariedade técnica e entra no campo da presunção de abuso. No transporte rodoviário interestadual, que opera por delegação do poder público, o nível de exigência tende a ser maior. Estamos falando de serviço essencial e delegado. Isso muda completamente a régua de tolerância regulatória. A opacidade não se sustenta. ILO acredita que o regulador e o judiciário já acompanham essa evolução tecnológica. Há uma tendência clara de exigir compliance algorítmico. Não será suficiente dizer que o sistema é proprietário ou que o código é complexo. Será preciso demonstrar governança, critérios e rastreabilidade. Risco reputacional e passivo jurídico. Além do risco de sanções, o advogado chama atenção para o impacto reputacional. Nenhuma vantagem tarifária de curto prazo compensa o passivo jurídico e a perda de confiança do passageiro. O ativo mais valioso de uma transportadora continua sendo a credibilidade. Ele afirma que a maturidade ética precisa acompanhar a evolução tecnológica. Inovação não é sinônimo de exploração. O uso de inteligência artificial deve melhorar a experiência do passageiro, ampliar acesso e eficiência, nunca explorar fragilidades momentâneas. Para os gestores do setor, a mensagem é direta. A caixa preta dos algoritmos tem prazo de validade. Quem não investir desde já em governança e transparência vai correr atrás do prejuízo quando a regulação apertar. E conclui: o futuro do Trip será digital, mas também será auditável. Transparência não é obstáculo à inovação, é a condição para que ela seja legítima. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário interestadual de passageiros, Ilu Lobel da Luz. E ele falou a respeito da chamada caixa preta do setor rodoviário, porque a transparência algorítmica será a nova regra. Eu vou estar destacando aqui com vocês uns pequenos trechinhos da fala do senhor Ilu Lobel da Luz, nessa pequena conversa, no caso, nessa breve conversa entre ele e o Diário do Transporte, que eu vou estar destacando aqui na parte do começo, que diz o seguinte: a tarifa dinâmica é técnica de gestão. Ela considera antecedência de compra, taxa de ocupação, sazonalidade. Isso é eficiência econômica. O problema surge quando o algoritmo deixa de olhar o mercado e passa a olhar o indivíduo. E outra também,
Se o sistema aumenta o preço porque identifica que o consumidor está com a bateria do celular acabando ou que pesquisou o mesmo trecho diversas vezes em poucos minutos, nós já não estamos falando de estratégia de mercado, mas de exploração de vulnerabilidade. Ele ainda destaca que o debate não é só ético, mas também jurídico. O Código de Defesa do Consumidor não foi revogado pela inteligência artificial. A tecnologia não é um salvo-conduto para práticas abusivas. Se houver assimetria explorada deliberadamente, há risco regulatório e judicial. No caso, ele acabou destacando isso, também alertando que isso poderá gerar problemas para as empresas de ônibus que administram as linhas interestaduais, dentre elas sanções regulatórias. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.